O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não conteis nada disso a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo do carnaval. Um carnaval diferenciado devido à pandemia do coronavírus, mas é o carnaval. Algumas cidades, não sei se é positivo ou negativo, vamos pensar e refletir depois. Deu aí esse ponto facultativo para os seus munícipes. É um tempo que algumas pessoas já foram vacinadas, mas a vacina não significa que o vírus foi eliminado. Ainda somos chamados a viver no distanciamento social. Não somos chamados a não nos aglomerar. Por isso não tem os carnavais de rua, os grandes desfiles. Por isso não tem também algumas festas nas cidades, devido à pandemia. Como seria bom se esse povo que tem esses 4 dias pensasse nisso e realmente tirasse para descansar e não para ficar batendo perna. Nós da nossa cidade somos privilegiados até então, pois podemos dizer que está quase que zerado o número de pessoas infectadas. É só você olhar o boletim da saúde, você vai ficar feliz de ver que na nossa cidade nós temos essa alegria. Mas o carnaval proporciona que algumas pessoas não muito ajuizadas queiram aproveitar do feriado para fazer as suas visitas, para se aglomerarem, e daí vem de fora e acaba contaminando o nosso povo da nossa cidade. E aí voltamos de novo naquela questão do risco, tudo por falta de viver o Evangelho em primeiro lugar, no sentido de pensar sempre no outro, porque eu sou um cuidador do outro,
o outro é meu irmão e minha irmã, o outro é uma pessoa tão importante na minha vida que, se for preciso, eu morro por causa dele. É assim a igreja. E logicamente, para que o outro tenha vida, eu sei que eu preciso usar máscara, eu preciso de ter distanciamento, eu sei que não é época de aglomerarmos, mesmo em família, porque é a família que traz o vírus, porque vem de outros locais. Porque na igreja você não pega coronavírus, no mercado também não. Da mesma forma, em outro lugar, porque você já aprendeu a lidar com essas situações. As questões agora são os passeios e os visitantes que nós recebemos. Então, por isso é preciso sempre esse alerta, porque senão as pessoas acham que a igreja ela está alheia a tudo isto. Pelo contrário, a igreja de Jesus sempre teve essa preocupação e esse cuidado com o seu povo. Se alguns padres não procedem assim, não é da vontade do Senhor. Da mesma forma, na quarta-feira, é quarta-feira de cinzas, início da quaresma, dia de jejum e penitência e de abstinência da carne. Os idosos, as crianças podem abster da carne. Dia de oração, onde daremos início a esse tempo sagrado que é a quaresma. E na quaresma, na quarta-feira de cinzas, é a abertura da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e diálogo, compromisso e amor. E aí depois lá de Efésios capítulo 2, versículo 14a, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Você vai observar talvez alguns curiosos, algumas críticas com relação à campanha da fraternidade. Começou lá no Rio de Janeiro com um grupo de franciscanos denominados católicos, mas que não são reconhecidos pela igreja. E alguns outros padres, bispos entraram nesta também. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é uma coisa só. Tanto eles como nós somos chamados a orarmos. Nós somos chamados a rezarmos. Nós somos chamados a configurarmos a Cristo. E Cristo, Ele acolhe todas as pessoas. Ouvimos no Santo Evangelho, que é Marcos capítulo 1, que nós estamos meditando, hoje do versículo 40 a 45, que Jesus, Ele toca no leproso. Aí nós vamos entender um pouquinho o que significa tudo isto, porque traz para a nossa vida espiritual, e assim rezarmos e vivermos melhor, porque senão nós somos preconceituosos. Aí nós tornamos pessoas arrogantes, insensatas e insensíveis, e não é isso que Jesus ensina o seu povo. Jesus nos ensina a sermos bem diferentes. O leproso, na época, era uma pessoa discriminada, tanto da sociedade como da religião, da sociedade num todo, da própria família. Tivesse alguma mancha na pele, já era colocado
para fora do convívio social. E o que acontece no evangelho de hoje? Nós vamos ver que esse leproso, ele é audacioso, ele aproxima de Jesus. E ele aproximando de Jesus, ele fala com Jesus. E ele não deveria aproximar, porque ele é leproso. Um leproso, ele ficava distante. Tinha até um sininho na mão para dizer: aqui está um contaminado, um impuro, ninguém pode aproximar, porque se você aproximasse, você também seria contaminado. Então também deveria ficar longe. Então você imagina o que é ficar longe. Se é casado, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos. Se é empresário, se é rico, longe da sua empresa, do seu conforto, longe da sua casa e longe também da sua própria religião, longe de tudo. Era considerado uma pessoa pecadora porque estava doente e uma doença contagiosa. Se você vai conseguindo, refletindo tudo isso, você vai percebendo que hoje a lepra chama coronavírus. Também existe esse distanciamento, também existe essa falta de contato, onde a pessoa tem que ficar distante, não pode aproximar. Então a pessoa, ela é humana, ela tem seus sentimentos, tem as suas carências, e de repente é excluída de tudo. Uma pessoa infectada do corona também é excluída, é chamada a ficar em sua casa, e se tiver mais pessoas na sua casa, para ficar num quarto. Mas esse leproso, ele é audacioso, ele vai ao encontro de Jesus, mesmo ele sabendo que ele não poderia ir, ele vai, e ele chega até Jesus, e chegando até Jesus, esse leproso, ele dá prova da sua fé, bem como também de humildade. Por isso nós temos que saber a sermos pessoas humildes, porque o que encanta o coração do Senhor é a nossa humildade. Então esse leproso, ele é humilde, e nessa humildade ele condiciona a sua cura ao querer de Jesus, quando ele diz: Senhor, se queres, tem poder de curar-me. Ele disse para o Senhor: se queres, se o Senhor não quiser, o Senhor não faça. E muitas vezes, amado, você nas suas orações pessoais é arrogante, prepotente, quer que Deus faça a sua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não ele a nossa. E bem entendido, Jesus, quando esteve, e até hoje, ele não curou todo mundo, ele curou aqueles que ele quis, para dizer que ele era o Messias, aquele que deveria vir ao mundo para a nossa salvação. Então esse leproso, que ele não era surdo, ele ouvia, ele ouviu falar da fama de Jesus. Então ele chega até Jesus com total humildade e diz: se queres. E Jesus toca nele. Olha o que Jesus faz. Ele é um leproso, ele é um que tem coronavírus, não deveríamos nem tocar, não deveria ser tocado. Mas é Jesus que toca, porque Jesus é Deus, ele salva, ele não se contamina. Então Jesus toca e diz para ele: eu quero. Eu quero. Então o Senhor, ele se comove,
ele tem compaixão deste leproso. O que é compaixão? É você colocar no lugar do outro. E Jesus se coloca no lugar do outro e tem compaixão. Por isso Jesus toca e o cura. Só que Jesus dá uma ordem para ele. Jesus está no início do seu ministério público. E ele diz: não conte para ninguém, vá até o sacerdote, lá no templo, faça conforme a lei de Moisés. Então tem nas prescrições da lei e apresenta para o sacerdote, porque é o sacerdote que vai fazer com que você volte para a sua família, a sua comunidade, para o seu trabalho, para a sua vida religiosa. O corona é a mesma coisa, só não vem ao padre, mas quem dá a carta de alforria, a declaração de que a pessoa está curada e que ela pode voltar à sua vida normal, são os médicos. É preciso depois ir até o médico para que ele, vendo o resultado do exame, aí ele diz que você agora está apto a voltar às suas atividades. E aí nós vimos que esse leproso, ele não obedeceu o Senhor, ele espalha a fama de Jesus, ele sai anunciando, ele fica totalmente cheio de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não consegue guardar, ele fala para o outro. Somente quem ama Jesus consegue falar dele. Peguei no teu pé, né? Aí eu disse que você, se não fala dele, que você não o ama, e é verdade. O amor a gente expressa. Se você não disser que me ama, eu nunca vou saber que você me ama. E se eu não disser que te amo, você nunca vai saber que eu também te amo. Você pode até imaginar, você pode até pensar: o padre convive com fulano e Bertando, ele ama fulano. Você que está pensando, você não está no meu coração, como eu não estou no seu. Eu não conheço as tuas intenções, mas Deus conhece as tuas e as minhas. Então o amor, ele precisa ser expressado, e a gente expressa falando que ama a pessoa, expressa com carinhos, com presentes, e assim também nós vamos expressando o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo, para você ver que Deus, ele não condenou este homem, nenhum homem ou mulher que falou dele, mesmo desobedecendo a sua ordem. Deus, pelo contrário, agraciou todas essas pessoas, porque falar de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode falar muito, e deve falar muito. Dele você pode falar para todas as pessoas o tempo todo, que não é pecado. É pecado se você não falar dele. Agora, falar da vida do irmão é pecado, mas de Jesus você pode falar. Então aprenda a falar de Jesus. Seja um verdadeiro missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que está apaixonada por Jesus, porque, meu querido irmão, minha querida irmã, a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Então, do que está cheio o seu coração? É só você começar a pensar o que você está falando, que você vai saber do que está cheio o teu coração. Talvez está cheio de inveja, de ira,
de raiva, de ciúmes, e aí acaba falando mal dos outros, porque o coração está cheio desses sentimentos negativos. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele vem para nos tocar, e hoje ele quer tocar você. Então, por isso eu convido você a ficar de pé neste momento. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Deus sabe de todas dos nossos desejos. Deus sabe de todas as nossas realidades, porque Jesus nos vê por inteiro, Ele não vê por metade, como os médicos hoje em dia. Não, Jesus nos olha por inteiro. Ele quer nos curar, nos libertar sempre. Ele conhece todo cantinho do seu ser, todo cantinho. Sabe aquele lugar escuro da sua vida? O Senhor conhece. Pede para Ele visitar esse lugar, porque Deus vê o coração, Ele vê o abismo que existe na sua vida, na sua alma. Deus sabe o tamanho da sua dor. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Só Deus. Por mais que você tenta expressar para o médico, para o padre, Deus sabe o tamanho da sua dor e Ele entende a sua dor, porque Ele se compadece verdadeiramente de você. Jesus sabe o estado que se encontra a sua alma, o seu corpo. Por isso eu falo agora: clame por Jesus Cristo, clame pelo Espírito Santo, clama, peça: Senhor, realiza em mim um milagre, Senhor, um milagre. Eu necessito, Senhor, da sua intervenção em minha vida. Por isso realize, Senhor, um milagre na minha vida. Vem, Senhor, realiza esse milagre na minha vida. Sei que Tu és um Deus do impossível. Eu sei que Tu és um Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouve a nossa oração, Tu que escutas o nosso clamor, Tu que sonda nosso coração, Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Senhor, se queres, pode curar, pode realizar esse milagre na minha vida, Senhor. Tu sabes de todas as minhas dores, de todos os meus sofrimentos. Senhor, cura-me, Senhor. Eu preciso, Senhor, desta cura nesse dia de hoje. Eu quero ser curado, Senhor Jesus.
E gostaria de ouvir também que o Senhor falasse bem no meu íntimo: eu também quero te curar, porque eu quero curado, te louvar, Senhor Jesus, 1000 vezes, te louvar sempre, Senhor Jesus, pois eu quero estar em vós o tempo todo, assim como o Senhor está em mim. Preenche-me, Senhor, com a vossa graça, derrame em mim, Senhor, a vossa misericórdia, para que eu alegre posso todos os dias te louvar e te bendizer, Senhor Jesus. Senhor, realiza um milagre em mim. Vem, Senhor Jesus, em meu socorro. Realiza, Senhor, esse milagre na minha vida. Eu quero estar sempre contigo. Vem, Senhor Jesus, realiza um milagre em mim. Tu que ouve a nossa oração, tu que escutas o nosso